Eu vou falar um pouquinho agora sobre o motor externo para o declínio americano. Lane diz que esse motor é justamente o surgimento de novos grandes poderes. Ele está dentro de um contexto de alteração de eixo de poder econômico. Esse eixo que sai do Oceano Atlântico e da Europa, do eixo Euro-Atlântico, para se aproximar de poderes ou crescentes no geral, ou regionais. Esses poderes crescentes serão, por exemplo, a Rússia, a Índia e a China. E esses poderes regionais são, por exemplo, o Brasil, a Turquia, a Coreia do Sul e a África do Sul também. Eu trago então essas imagens, esses gráficos, que basicamente dizem que a Índia e a China, até 2030, elas vão ter 35% da população mundial e 25% do PIB mundial. Nesse mesmo ano também de 2030, 5 bilhões será a população de classe média, e essa população será concentrada, 2/3 dela, na Ásia. Outra questão também é que até 2040, as economias chamadas de E7 serão 2 vezes maiores do que as do G7, que hoje são os países mais desenvolvidos, as 7 maiores economias do mundo: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. Esses E7, China, Índia, Brasil, Rússia, Indonésia, México e Turquia, como também mostrado na segunda imagem. Além disso, também tem os F7, que serão os E7 do futuro, que são também apresentados nessa imagem. O autor também ressalta que esse crescimento desses países, muitas vezes, não é necessariamente um crescimento, mas sim uma recuperação de poder. Porque Índia e China, por exemplo, já foram as maiores economias do mundo por volta de 1700, como o gráfico apresentado agora mostra. O que o Lane, o autor, defende, então, é que essa multipolaridade pode ser percebida e pode ser notada por meio dessas novas forças que vão surgindo e dessa mudança de quadro, de centro político-econômico para essas novas economias. E uma das grandes evidências disso é a ascensão chinesa, que afronta atualmente outra grande potência, que é por muitos considerada como potência unipolar, que é os Estados Unidos, especialmente após a Guerra Fria. Algumas das formas de medir isso são a participação das nações no PIB mundial, como mostra essa imagem apresentada. Podemos perceber, que de 1980 para 2014 aumentou bastante a participação da China e da Índia, além de outras forças, por exemplo, a Coreia, que antes tinha 1% só em 1980. Outro método de medir isso também que o autor traz é a avaliação das taxas de crescimento dessas nações ao longo do tempo. Outra questão interessante de ser abordada é a estratégia que a China utilizou para ganhar poder e para ganhar cena, ganhar corpo no contexto mundial. Bom, desde as reformas de Deng Xiaoping na década de 70 até os próximos 30 anos, Pequim evitou um confronto direto com os Estados Unidos, inclusive aceitou integrar a ordem mundial dos Estados Unidos para exatamente conseguir conduzir o crescimento da economia de um modo de ficar fora de vista, de esconder as capacidades e esperar a vez. Isso foi exatamente preconizado por Deng Xiaoping, inclusive na imagem mostrada é justamente uma ilustração disso, já que ela retrata um encontro entre o presidente dos Estados Unidos naquela época, Ford, a primeira-dama, e o Deng Xiaoping, que era o presidente da China no momento. Essa receita de ação pacífica, contudo, não é somente para gerar enriquecimento, mas também para desenvolver força bélica para conseguir competir com grandes potências, como nesse caso é os Estados Unidos. O poder econômico então seria utilizado depois para gerar poder militar, por exemplo, para confrontar os Estados Unidos na região do leste asiático. Esse crescimento chinês ele pode ser cobrado por dados empíricos. Um deles que pode ser trazido é justamente o papel da China, como hoje em dia sendo a maior nação manufatureira do mundo, desbancando os Estados Unidos, que tinha essa posição há mais de 110 anos. E a diferença de percentual entre os dois, como pode ser vista pela imagem que eu estou mostrando agora, é de quase 12 pontos percentuais. O Fundo Monetário Internacional também indicou que em 2020 a parcela chinesa do PIB global, ajustada para os níveis de paridade de compra, era de 17,31%, enquanto os Estados Unidos era de 15,9%. Esse número dos Estados Unidos tem uma tendência de queda até 2026 e o número chinês uma tendência de alta, ou seja, a tendência é que essa diferença só aumente. Existe também uma discussão de quando que a China vai ultrapassar de fato o PIB sem essa questão da paridade de compra, e atualmente os economistas entendem que isso será por volta de 2032. Os estadunidenses, como mostrava no gráfico, eles possuem uma vantagem de cerca de 6 trilhões de dólares à China. O autor também ressalta que existe um padrão de ascensão das grandes potências e grandes poderes. Esse padrão é composto inicialmente por um discurso de crescimento pacífico, ainda que esse crescimento de fato não seja pacífico, mas inestabilizador, por um aumento das ambições políticas e uma conversão do poder econômico ao poder militar. Inclusive, nesse gráfico é percebido isso, houve um aumento substancial dos investimentos militares na China. Em 91, esses investimentos eram próximos a zero e hoje já chegam a quase 250 bilhões de dólares. Em terceiro lugar, as desejos de dominação das regiões próximas. Isso pode ser mostrado também pelo Belt and Road Initiative, que é uma iniciativa da China de construir infraestrutura e investimentos nas regiões todas mostradas. E isso permite a China buscar áreas de influência e também facilitar o escoamento dos produtos. A última etapa, então, desse padrão de sucessão de grandes potências seria uma vontade de adquirir projeção de poder para defender os próprios interesses. No infográfico mostrado, percebemos que a China já possui um poder bélico muito superior aos vizinhos, o que remota também ao terceiro tópico já trazido, e também fazendo frente, ou tentando se aproximar, por exemplo, ao poder militar dos Estados Unidos e da Rússia. Então, agora eu trago um pouquinho sobre o debate da queda americana, sobre o fato de que, segundo o autor, os declinistas estavam certos. Os declinistas eram as pessoas que apontavam questões econômicas domésticas dos Estados Unidos, principalmente na década de 80, que, ao longo do tempo, poderiam, de fato, ocasionar um decrescimento do poder relativo, especialmente por meio de fraquezas estruturais. Paul Kennedy, que é o autor desse livro que está apresentado na imagem, ele entendia que a tarefa dos policymakers, então, era analisar essa conjuntura internacional para que a posição americana e a perda dessa posição se desse de forma mais desacelerada possível.
Ainda assim, as leis políticas negligenciavam essa possibilidade e também a criticavam. Os pontos, inclusive, que muitas vezes que esses autores entendiam como possíveis de ocasionar o declínio são muitas vezes debate hoje em dia, como os baixos níveis de poupança e altos níveis de consumo, como é apresentado nesse gráfico, que traz justamente as taxas de poupança ao longo do tempo. Percebemos também que teve uma queda muito grande, além dos altos déficits da balança comercial, como pode ser percebido nesse primeiro gráfico, e também do déficit da balança entre a China e os Estados Unidos. E a China, nesse caso, sai beneficiada com uma balança comercial positiva, enquanto os Estados Unidos tem uma balança comercial negativa. Consta também a noção de um déficit orçamentário crônico, que é representado principalmente por essa parte azul desse gráfico mostrado, que é relativamente elevado durante todo esse tempo e vem crescendo ao longo dos anos. Além da dívida nacional, que está aumentando desde meados de 2006 e tem chance de chegar em 2051 a 202%, segundo dados do Congresso americano. Outro ponto também trazido é a desindustrialização, pelo aumento cada vez maior do setor de serviços e da redução, então, da mão de obra empregada no setor maquino e manufatureiro. A partir disso, então, os declinistas e o próprio autor do texto entendem que os interesses de prosperidade econômica e dominância política, no caso dos Estados Unidos, passariam a ser opostos. O cientista político Robert Gilpin defende essa ideia também e diz que caso o país tivesse dado maior atenção a essa tese do declínio, ele possivelmente teria tomado a atitude de correção econômica e fiscal antes e teria visto esse declínio acontecer de forma, como eu já disse, mais desacelerada. Não obstante, esse tipo de discussão do declínio, do fato dele acontecer ou não, se deu por encerrado de forma abrupta quando do fim da União Soviética, da crise da bolha imobiliária e financeira do Japão, aproximadamente na década de 90, pelo inflacionamento dos preços de lote no país. Com isso, os Estados Unidos vivem num momento de euforia, pela perda da expressão desses outros agentes que antes ameaçavam a hegemonia americana. Entretanto, esse momento de euforia dos Estados Unidos foi frustrado pelo nascimento de potências como a China e pela Grande Recessão de 2008, que levou a uma taxa de desemprego de 10% em 2009, além de ter causado uma queda do PIB em 4,3% em somente 2 anos, além de outros números também que são mostrados na estatística